Oh. Hello, madame! Hello! Aí, Começou e a gente não acertou nem hoje, não tá sincronizada hoje. A roupinha tá, com cenário, Rosinha. com tudo. Nosso convidado até falou que queria vir de rosa rosinha, também. né? 32º pod no ar. No ar. Felizes. Começando mais um e hoje a gente tá importante, meu bem. Meu Deus, a credibilidade deste pod, a partir deste pod. Jamais será a mesma, jamais, meu amor. Apresenta, Sueli. Ó, eu vou apresentar, mas primeiro eu quero dizer o seguinte. O voto é secreto, isso a gente sabe, mas o meu é declarado, eu não tô nem aí, porque eu votei nele mesmo. Vamos juntas. Fomos de quê? Fomos de Paulo Gamini! Aplausos para Paulo Gamini. Obrigada! Obrigada, Paulo, por estar aqui, por estar batendo esse papo aqui com a gente. Vamos conversar muito, A gente vai conversar muito aqui. Somos doidinhas, mas o negócio flui, viu? Somos doidinhos, boazinhos. Paulo, vou começar. Eu ia começar agora, eu falei, Paulo. Eu quero saber, quantos anos você tem? 39. 39. Fala novinho. Novinho demais. Você tá há quanto tempo na política? 5 anos. 5 anos. E decidiu por quê? Isso. Porque é uma atitude corajosa, né? É verdade. No país que a gente vive, você entrar pra política já tá dizendo aí que é corajoso demais. Você era engenheiro, né, Paulo? Isso aí. Bom, primeiro agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, com vocês também que estão nos assistindo. Eu sou engenheiro, né, fiz engenharia de produção no Cefet, economia na UERJ, e fui seguir minha carreira. Nunca pensei em me envolver com a política. Na verdade, assim, passava aquela ideia, mas eu pensava muito no futuro distante. Eu sempre achei a política um ambiente meio sujo, né? Então, eu falava assim, não vou manchar minha reputação, minha credibilidade. Eu sempre tive muito medo do que as pessoas iam pensar de mim. Sim. E aí eu falei assim, não vou entrar nisso, até porque eu nem sabia como é que fazia para entrar para a política. Não tinha envolvimento nenhum com a política, não sabia como é que funcionava. E eu fui trabalhei na Shell, comecei como estagiário. Na verdade, antes eu trabalhei na empresa júnior da Faculdade de Economia, fui para a Shell, fui contratado na Shell, depois eu fui para Michelin, onde eu fiquei 11 anos. Caramba, tá sendo bem de um processo longo, né? Longo. E na Michelin, 6 anos eu trabalhei na fábrica aqui em Campo Grande, né? Depois eu fui para a França pela Michelin. Trabalhei 3 anos e meio na França, depois 1 ano e meio nos Estados Unidos. Então, assim, totalmente distante da política, de pautas, de causas, de projetos sociais. Mas eu sempre conversei muito, falei muito sobre política, mas como eleitor, nada aprofundado, não participava de nada. Um amigo meu, até da Michelin, ele me apresentou o Novo. Os dois moravam próximos, a gente morava na Barra e trabalhávamos em Campo Grande. Né? Na época não tinha nem o túnel ali da Garota Funda, então dava 1 hora mais ou menos para ir, para voltar, e a gente ia todo dia junto para o trabalho e voltava. Então bota aí, 2 horas por dia, 5 dias na semana, 10 horas por semana falando sobre tudo, né? A gente falava sobre amores, sobre principalmente os dele, né? Ele já foi. Sara tá ali, hein, gente? Ele pensa rápido. Sobre política, sobre carreira, sobre trabalho, sobre tudo, né? Então, era um amigo, né? Um amigo, inclusive, né? Nosso padrinho de casamento e tudo mais. É muito querido. E aí, uma vez, eu estava já morando na França, eu fui para a França em 2012, ele me apresentou o Novo. Só que tinha acabado de chegar lá, né? Estava lá há pouco tempo. O Novo teve seu registro no TSE em 2015, eu ainda estava morando na França, e eu me filiei. E eu me filiei muito pensando assim, eu quero ajudar a melhorar o Brasil, quero ajudar a melhorar a política. Eu estou longe, não posso participar de nada. E o Novo, como é um partido que não usa dinheiro público, ele se sustenta na base da doação dos filiados, né? Cada filiado contribui com R$30 por mês, mais ou menos. Eu falei assim, é uma forma de eu contribuir para que um projeto que eu acredito dê certo. Né? Não conhecia ninguém, não tinha nada. Você não conhecia ninguém. Você entrou... Ninguém. Olhei o que o Novo defendia, era um projeto ainda. E fui. E é engraçado, a gente estava antes de começar falando sobre futebol, né? Sobre nossos times. E a lógica que me fez me filiar ao Novo foi mais ou menos a mesma lógica que me fez virar sócio do Vasco, meu time, em 2009, alguns anos antes. Por quê? Eu reclamava muito do Eurico Miranda, né? Falecido, finado Eurico Miranda, achava ele péssimo para o Vasco. E eu falava assim, mas eu não posso reclamar, porque eu não sou sócio, eu sou torcedor. Né? Não pago, né? Só a única contribuição que eu dou é quando eu compro uma camisa ou quando eu
vou ao jogo e eu não posso votar. Então por que eu posso reclamar? Nada. E ao mesmo tempo, eu falo assim, vou me associar ao Vasco. Eu falo, não, se eu associar agora, quem vai ficar com o dinheiro é o Eurico. Aí quando o Eurico saiu, o Roberto Dinamite entrou, ele abriu um programa de sócio, aí eu me associei na hora. Foi em 2009. E a lógica que eu usei no Novo foi a mesma. Se eu quero que dê certo, primeiro, eu tenho que contribuir, né, com a filiação. E segundo, eu tenho que estar lá dentro para poder votar, para caso alguma coisa dê errado. Eu sou da lógica inversa. Tem gente que fala, eu vou esperar dar certo para entrar. Eu acho que, ao contrário, se você quer que dê certo, vou participar para que... Contribuir de alguma forma. Exatamente. Isso em 2015, Novo teve o registro. Em 2016, eu me mudei para os Estados Unidos, também pela Michelin. E eu lembro que entre 2012 e 2017, esse período que eu fiquei fora, eu tinha um grupo de amigos lá, principalmente na França, né? O Rafael, um deles, era super pessimista, falava mal do Brasil e eu estava lá defendendo. Falava mal, eu defendia. Falava mal, eu defendia. Só que com esse... Já era político. Foi o tempo em que o Brasil foi piorando. E aí um momento eu falei assim, cara, não tem nem mais o que defender. Eu acreditava no futuro do Brasil e eles não. Aí chegou uma hora que eu falei assim, cara, não é possível, não dá nem para defender mais. E, inclusive, eu lembro bem, uma historinha que até... Perdi os argumentos. Tô sem argumento. O chefe... Como estamos nesse momento. Na Michelin, todos os meus chefes, tanto no Brasil quanto fora, foram franceses. Mas um chefe meu no Brasil, tinha acabado de chegar no Brasil, um pouco tempo depois, ele teve uma filha no Brasil. E aí, ele falou para mim, eu vou tirar a nacionalidade brasileira. Eu falei assim, mas por quê, né? Um francês querendo ser brasileiro, geralmente... É o contrário, né? O brasileiro querendo passaporte português, italiano, espanhol, né? Americano. Aí ele falou assim, não, porque isso era 2011, antes de eu ir para fora. Porque o Brasil tá crescendo, tá subindo. Daqui a uns 10 anos, todo mundo vai querer trabalhar no Brasil e não vai poder, porque não vai ter visto. Eu quero ter a nacionalidade para poder ficar no Brasil, poder voltar para o Brasil no futuro. Isso 10, 11 anos atrás. Coitado. Você viu o que aconteceu, né? Nada disso aconteceu. E eu vi, e quando você está de fora, né? Aquela coisa assim, você vê a pessoa todo dia, é difícil ver se ela emagreceu, se engordou, se está mais bonita, mais cheia. Quando você fica muito tempo sem ver, você observa o que deu errado, o que deu certo, né? Com uma lupa, né? Exatamente. E aí eu vi o Brasil e falei assim, não é possível. Eu estava num momento também, eu estou com 39 agora, eu estava com 33 para 34 quando eu decidi voltar. Solteiro, sem filho... momento. E aí, a questão da reputação, né, que a gente falou, que eu me preocupo muito, o Novo era um partido que dava uma blindada na reputação, porque trazia gente nova para a política, não tinha gente antiga da política. Eu estava num momento profissional de sucesso, que também, né, gerava uma credibilidade, porque as pessoas falam, pô, ele não está querendo se dar bem, porque ele tem uma carreira boa, está expatriado, né, ganha bem e tudo mais. Não tão bem quanto as pessoas imaginam, mas ganhava direitinho. E eu falava assim, mas estava com uma estabilidade. Dá para fazer esse movimento agora, né? E se der errado, eu volto para a iniciativa privada. Então, em 2017, eu voltei para o Brasil para ser candidato. E tinha sempre uma visão de propósito. Mas você voltou por isso? Por isso. Caramba, você veio predestinado mesmo. E tinha um lado meu, que aí eu sempre tive na minha carreira profissional, eu sempre criava alguns marcos para mim. Então, por exemplo, eu entrei na Shell como estagiário, beleza, fui efetivado. Aí chegou um momento, eu falei assim, agora eu quero ser promovido. Aí veio a oportunidade para Michelin. Aí eu entrei na Michelin, eu sempre olhava assim, eu não ficava martelando todo dia, né, qual era o próximo passo, que senão você fica meio maluco também. Né, mas eu sempre ficava olhando assim, olha, eu botava um próximo passo. Então, daqui a 2 anos, ou quando isso acontecer... Eu gostaria de estar... De estar e tal. E sempre fui fazendo isso. Né? E eu olhava, e eu sempre pensava o seguinte, eu não quero ser uma pessoa que, quando eu estiver com 60 anos, eu vou olhar para trás e falar, o que eu fiz de relevante para o Brasil, para o mundo, né, para alguma coisa. E eu via que se eu continuasse no meu trajeto profissional, eu ia ganhar dinheiro, ia ter uma vida legal, bacana, conheci muitos países, né, viajei muito, trabalhei com muita gente bacana, gostava do meu trabalho, mas não era algo que tivesse propósito. Que acrescentava algo na vida de ninguém, era somente na sua. Exato. E aquilo ali me incomodava. Eu falei, pô, daqui a 20 anos eu vou olhar para trás, vou falar assim, o que eu fiz de bacana? Nada. E se eu quisesse fazer alguma coisa, era ali, né, com 33 para 34, né, que dava tempo de me recolocar se desse errado. No mercado, solteiro. Se desse errado também, fiquei desempregado, não fui eleito deputado, sem filho, sem nada, me viro, fazer alguma coisa.
né? Coisa que quando você tem filho é muito mais, tudo muito mais é muito mais difícil. difícil, né? Então foi o momento certo, com o projeto certo, num contexto que fazia sentido. Aí eu voltei, eu fiquei 1 ano e meio me preparando, participei do Renova BR, né? Fiz o processo seletivo do Novo, estudei sobre os temas, e aí eu fui eleito deputado federal em 2018 com 52.983 votos. Na primeira Caramba, vez que na você se primeira candidatou, Primeira você vez. já entrou. E seu amigo é orgulhoso, esse que ia todo dia lá, Acho que como sim, esse que te acho que apresentou sim. lá, o novo. Assim, ele ajudou bastante. Votou em você também, com Imagina. certeza. Não mentiu, não, votou, né? Não, ele ajudou bastante na Que campanha de bacana, por 2018. 52 mil Que bacana, votos num foi primeiro, É. na primeira candidatura é muito bom, né? Então, meu, E o gente, que que desculpa. e dentro desse processo, o que que te deu de vir? Você já estava pensando, você já pensava numa candidatura para governador? Não. Nem passava pela sua cabeça? Não. Esse pulo do gato assim surgiu? Não, foi... Eu não pensava, até assim, quando eu olhava para frente, pensando também, né, em futuro, eu pensava assim, vou ser reeleito em 2022, vou para candidatura à reeleição, talvez, dependendo do contexto, candidato a prefeito em 24. Era o máximo que eu pensava, assim, dentro de um processo de evolução política, mas nem isso estava certo, porque eu nunca olhei meu cargo político ou público como um objetivo nele mesmo. Eu sempre acreditei, né, da mesma forma que eu entrei para a política para ajudar a melhorar a situação do Rio, do Brasil, eu pensava assim, 24 tiveram oportunidade, ok, mas não é um objetivo pessoal meu. Né? E ali, naquele momento, quando é que foi que veio a ideia de ser candidato a governador? Quando o Witzel foi afastado do cargo. Quando começou o processo de impeachment dele, aí eu falei assim, não é possível. 5 governadores presos, os anteriores ao Witzel, o 6º não é preso, mas sofre um impeachment. E eu falei assim, não é possível que a gente entre em mais um ciclo eleitoral sem alguma opção diferente daquilo que está ali na política há muito tempo, né? E quando eu olhava para o cenário político, eu via o quê? Uma eleição que ia ter o atual governador, candidato à reeleição, o Cláudio Castro, e o Freixo. Rodrigo Neves ainda não era certeza, e depois acabou se confirmando. Então eu falei assim, cara, não é possível. Eu não vou me sentir confortável, porque em 2018 eu não era político, não era conhecido, né? Não era nada dentro da política. Então eu ser eleito deputado federal já foi um passo muito grande. Mas agora eu tinha uma relevância política, não sou o mais conhecido do mundo, mas tinha uma relevância política, fui líder do Novo. Eu acreditava que a minha contribuição para não deixar isso acontecer tinha que ser maior do que simplesmente ir para a reeleição. Antes de eu decidir ser candidato, ou antes de eu me colocar à disposição para ser candidato, eu até procurei outras pessoas para ver se elas tinham interesse. Que aí eu apoiaria, né? Porque o meu ponto é, eu não quero ser governador. Eu quero ajudar o Rio de Janeiro. De alguma forma. Se tiver alguém tão bom ou melhor que eu, ótimo. E tem muita gente boa. O problema é que falta gente boa com vontade de ser candidato. Você procurou pessoas já dentro do Novo? Principalmente outros deputados? Dentro do Novo. Eu sou o único pessoas... deputado federal, mas assim, figuras públicas, Tipo quem? Por exemplo, Bernardinho, do Legal. vôlei, que bacana. aventaram dele ser candidato em 2018. Ele quase foi, né? Pelo menos a história diz isso, e decidiu não ir. Até os candidatos que tinham sido candidatos pelo Novo, a prefeito também, em 2020, né, também procurei. Então, assim, pessoas que já tinham alguma história dentro do Novo. Claro que, assim, hoje, até conhecendo um pouco da política, poderia até ter falado com pessoas de outros partidos que eu acreditasse. Né? Mas é difícil, né? Na política é difícil encontrar pessoas que você tem um alinhamento. Aliados, né? Exatamente. E aí, num belo dia, assim, aconteceu foi nesse período que o Witzel foi afastado. Algumas pessoas falavam para mim, você tem que ver candidato, não sei o quê. E eu durmo bem, eu não tenho problema de dormir. Então, assim, eu deito, às vezes até demora um pouco a dormir, mas não é uma coisa, não tem insônia, não tem dificuldade e tal. E eu estava em Brasília, né, no meio da pandemia, e eu passei a noite, não vou dizer em claro, mas tive bastante dificuldade de dormir pensando nesse assunto. Aí, no dia seguinte, eu acordo, a Sara me pergunta assim, o que aconteceu, né? Sei lá, eu não lembro exatamente a frase, mas aí eu falei assim, amor, é que eu passei a noite pensando nisso.
E eu tô com a intenção, né? Isso foi até antes desse processo de procurar as pessoas, de, se não tiver alguém com vontade e tal, Que de seja capacitado. de vir candidato a governador. E aí ela super apoiou, assim, claro, né, não é uma coisa simples, é um projeto de família, é um projeto pessoal, né, que envolve muita coisa, não só, envolve até minha mãe, minhas irmãs, meus sobrinhos, mas com certeza a esposa, né, e os filhos, que eu não tenho ainda, são os mais impactados, porque isso envolve a rotina da família, exposição, se for eleito mais ainda. Né, um trabalho árduo, né? Um trabalho árduo. E no caso dela em específico, né, ela entrou de cabeça na campanha também. Sim, né? Tem esposas que não, mas para ela ainda foi mais intenso ainda. Então, assim, não dá para... Não é uma decisão que você fala, eu quero, né, dane-se você e vou em frente. Tem que ser em conjunto. Acho que nada numa família é assim. Né? Mas nesse caso, porque... Que tem ali a primeira-dama como um cargo mesmo, realmente você tem que conversar. É uma figura pública, né, e tal, então tem que ter uma conversa importante, né? Então esse foi o processo de decisão. E aí depois muita coisa aconteceu, mas ali foi quando eu falei assim, realmente quero ser candidato, mas como eu falei, não era quero ser candidato. Eu quero ser eleito para conseguir mudar, ajudar e não acontecer que o Rio de Janeiro tenha mais um governador preso. Mudar essa história atual, né, que a gente está vivendo. E como e quando Sara entrou na sua vida? Eu quero saber detalhes. Detalhes de tudo, de como aconteceu. Olha, eu sempre tive preocupações no trabalho, principalmente quando eu assumi cargos mais importantes, né, com questões até de preocupação de assédio, né, qualquer coisa assim. Então, eu sempre fui muito daquele, ou procurei ser daquele aquele ditado, né, onde se ganha o pão, não se come a carne. Então, nunca tive... Mas aconteceu que eu, na Câmara, ela me entrevistando, né, ela era repórter na Câmara, então, ela é brasiliense, né, de Taguatinga, né, quem gosta de região urbana já ouviu falar do nome dessa cidade, né? É uma cidade satélite de Brasília, né? E ela era repórter lá e cobria pautas que eu trabalhava. Então, no caso específico, ela estava me entrevistando sobre a Lei do Gás, que foi um dos temas que eu mais atuei na Câmara até. E aí a gente se conheceu assim, né? Mas, como eu falei, eu nunca tive muito esse intuito de fazer algo, até porque, como eu falei, eu tenho medo, né? Como é que vai ser interpretado, tudo mais. Só que um belo dia, eu tinha um assessor que eu o desliguei. E ela mandou o currículo dela, de um amigo dela, para mim, falando, eu soube que o fulano não está mais no seu gabinete, se você tiver interesse, tem aqui o currículo de um amigo meu que está procurando uma vaga. Aí eu falei assim, legal, tal, não sei nem se eu vou manter a vaga, e tudo mais, a gente conversou um pouco, ela falou assim, então tá bom, mas qualquer dia desses, se você quiser tomar um café para fofocar, você me fala. Ih, Sara mandou a flecha. Gostei da Sara, gostei. Eu também gostei dessa personalidade. Só que, assim, repórteres tomam café com deputados. Normalmente. Tá. Só que ela falou para fofocar. Não era pra saber da lei do gás. Não era da lei do gás, era uma outra lei. Aí eu perguntei, é pra fofocar ou pra falar de trabalho? Eu falei, se for pra falar de trabalho, a gente toma um café aqui na Câmara mesmo. Se for pra fofocar, a gente pode tomar um chopp. Ih, já mudou do café pro chopp. Aí, a primeira golada. Aí ela riu, alguma coisa assim. A gente tem até essa mensagem salva até hoje. Que bonitinho. Quanto tempo vocês estão juntos? 3 anos e pouco, Que bonitinho. E foi um pouco antes da pandemia começar, foi em outubro, dia 15 de outubro de 2019. Foi um pouco antes mesmo, né? Porque logo em seguida veio. E aí ela falou, aí de repente, nessa troca de mensagem, ela chegou e perguntou, bem direta, né? Como ela é. Isso é um date? Sara, gostei, preciso de mais nada. Não precisa de nada. Ela é casada há 20 anos, Sara. Não precisa de date. Não, ela perguntou, isso é um date? Aí eu falei assim, Aí tá. Se você falou, tá falado, meu amor. Ela pergunta, se é pra fofocar, topa um chopp.
perguntou se é um date, né? Você vai falar, não. Não vou sair dela. Aí, pelo menos, você deu o primeiro beijo, né, Paulo? Você não ficou esperando. Não espera nem chegar no lugar. Ela fez o... Não espero nem chegar, meu amor. Ai, meu Deus. A gente ficou lá na câmara, ela com medo de as pessoas... De vazar, né? Alguma coisa e tal. assim. A gente... Hã? Minha avó vai assistir. Ih, minha avó vai assistir. A Sara tá aqui, gente. Ela tá... Tá ali. A Sara vai entrar já já. Então, Sara. tudo. Daqui a pouco entra aqui. Aí ela... A gente, vamos separados e tal. Acabou que a gente foi no mesmo Uber. E aí no Uber mesmo já roubei rolou o primeiro beijo. Ah, Eu gosto de gente assim, mas depois ela me disse que isso quase fez ela desistir. Ela ficou assustada com o beijo. Isso, Sara. Sara. A Sara foi com todo o gás do É. todo o gás do mundo. Falou tanto sobre gás que ela foi lá. Ela diz isso, mas no final ela tá casada. Tá, mudou já. A gente já soube aqui, ó, que Sara era flamenguista. Vou falar baixinho, Não, porque Sara, pro isso- Paulo não ficar chateando. E aí, Sem perdão. Paulo vascaíno. Agora, Sara é o quê? Vascaína, gente. Não, Poxa. mas ela falou da boca pra fora, eu tenho Nada. certeza nenhuma. Vai a São Januário de camisa com nome atrás, amor. Impossível. Você tá acreditando nesse Vasco agora? Tem que estar, né? Tem Sou que otimista, tá, né? né? Então, Não, porque agora tá assim, meus amigos vascaínos estão assim, subimos, estamos ricos. é isso aí. Não, mas aí ter dinheiro nesse caso vale? Vale. É. Não é tudo, né? Não dá pra dizer Sim, que vai... mas vai resolver todos ajudar a os chegar em problemas. algum lugar. A não Pior ser do que vício tava. pra sempre. Não, pior do que tava, Não dá, né? realmente. Então, né? assim, Não piora. Eu até já falei isso em outras vezes, assim, o modelo de clube-empresa, ele tem um risco, que eu acredito, acho que talvez não tão grande para o Vasco, por exemplo, mas para clubes menores que o Vasco, ele tem um risco, que é o seguinte, é um clube-empresa, o acionista ele quer o quê? Ganhar dinheiro. Sim. O torcedor quer ganhar o quê? Título. Às vezes as duas coisas se falam, às vezes não. Você vê, por exemplo, o Atlético Paranaense tem um modelo profissional muito bem feito há muito tempo, que o principal papel deles é formar jogadores. Claro que, para o padrão do Atlético antigo, é muito bom, porque forma jogadores, acaba sobrando dinheiro, é bom ter também um time, mas assim, o Atlético de vez em quando belisca um campeonato importante. Sim. Mas ele está sempre ali no meio para cima, com times competitivos. Mas o objetivo do Atlético não é ganhar título. O Vasco, a torcida vascaína, não quer que o Vasco fique onde o Atlético está, que já é muito melhor do que o que o Vasco está hoje. Mas o Vasco quer que o Vasco esteja como está o Flamengo, o Sim. Palmeiras. O Vasco subiu, gente. Subiu, Calma, que eu sou uma pessoa subiu, totalmente... subiu. Não, porque eu vi que no último agora ele subiu. Subiu. Bem recente, né? Mas foi assim, agora, recente foi pra agora, caramba. foi agora. Então, assim, o torcedor do Vasco quer que o Vasco esteja brigando com Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Sim. né, ali na cabeça mesmo. E não na meiuca. Só que para ganhar dinheiro, você pode ganhar dinheiro com título, mas você Ou pode ganhar vendendo dinheiro jogador. vendendo jogador. Então, vamos ver como é que vai ser. Como o Vasco tem uma torcida grande, não é tão grande quanto o Flamengo, a gente sabe, mas é uma torcida que participa, Não, mas participativa pra participativa e Sim, tudo mais. muito apaixonada. Então, É se- maior do que a do Botafogo, né? É, bem maior, pelo amor de Deus, né? Não se ofensa aí. Mas assim, Isso é ofensa. dá pra empresa ganhar dinheiro com a torcida, com o Sim, estádio sim. cheio, vendendo produto, Camisas, camisa, né, tudo mais. Então, eu acho que pro Vasco isso não é um problema. O Botafogo, que tem uma torcida já menor, Mediano. talvez o Botafogo vá mais num caminho do Atlético Paranaense. Não quer dizer que não vai ganhar um Carioca, não quer dizer que não vai disputar. Ainda mais essas Copas, que são competições que são mais... qualquer coisa pode acontecer, Sim. né? Você pode acontecer. Eu tô falando do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense estava na final da Libertadores. Sim, junto com o Flamengo, O Flamengo. agora. O Então, Flamengo... assim, aconteceu. Aham. Mas o modelo deles não Sim. é esse. Acontece. Não Entendi. é o objetivo. É muito melhor do que o Vasco tem nos últimos 20 anos. Com mas certeza. não é o que o torcedor vascaíno quer e está acostumado. Mas, como eu falei, eu acho que para o Vasco talvez não seja tão arriscado. E, gente, tem que começar por algum lugar. Sim, Então, Sim, acho que- sim. tem que- O próximo tem que jogo que arriscar. tiver Vasco e Flamengo, a camiseta da Sara vai ser qual? Não, o Vasco Não, é- Vasco, não vai ter Gente, jeito. Sara. É. Não, calma que a gente até Agora, o olha só, final do vamos Paulo O Vasco está num momento muito bom agora. O Vasco, desde que subiu, não perdeu nenhum jogo.
Deixa a Sara. É porque não jogou nada até agora. Então Mas não teve uma história... Assim, eu tenho acompanhado muito pouco futebol, embora eu seja bastante vascaína. Nós somos... Vascaína aí, ó. Flamenguista! Ai, meu Deus! Já converti mais uma aqui, ó. Converteu ninguém, só converteu na política, Paulo. Sai fora, cara. Somos vascaínos, não, flamenguistas, para. Mas não teve uma história com o lituano? Ficou todo mundo zoando o Vasco? Não foi isso? Perdeu pro lituano, tava dependendo do lituano pra subir. Não, o Vasco ganhou. Ele ganhou. Toda comentarista de futebol. O Vasco tinha que ganhar do Ituano. Ganhar não, empatar com o Ituano. Ituano. Ituano, eu falei... Lembra? de Itu! Lembra a cidade lá de São Paulo? Ituano, gente, Lituana louca. Mas até o narrador, às vezes, ele parecia que ele tava falando lituano. Por algum motivo eu achei lituano. É de Itu. Agora, vamos lá, vocês pretendem, você falou que vocês ainda não têm filho, mas vocês, é um plano recente, tipo, já que não entrou pro governo do estado ainda, antes que venha a candidatura da prefeitura? Isso que eu ia falar, que a gente vai entrar na prefeitura, eu quero saber disso. É um plano, nosso plano é ter 4 filhos. Meu Deus, que coragem, nesse país. Eu tô gostando desse casal. Gente, esse casal é muito apaixonado. Antes que o pessoal fale assim, mas aguarda só, tiver o primeiro e tal, não sei o quê. Gente, é um plano, a gente vai ver também, lógico, até porque é caro, tem tudo isso. Então, assim, então, já vem gêmeos de uma vez. Aí facilita. Aí já ajuda, né, Sara? É bem caro. Né? Mas a gente quer ter dos 4, dois adotivos. Dois adotivos. Então, assim, legal. Então, vocês se conheceram, veio a pandemia. Vocês foram morar juntos nesse processo? Então, né, a gente não foi morar junto de forma oficial, mas quando começou a pandemia, eu estava em Brasília, eu era líder do Novo na Câmara, então eu fiquei em Brasília os primeiros 3 meses direto. Quando começou. E depois eu fiquei a maior parte do ano de 2020 em Brasília. Então, assim, ela não foi, tô me mudando, mas foi pra ficar uma semana. Foi com a malinha e ficou 3 meses. 3 nada, ficou até casar. Até dezembro, praticamente. 9 meses. Então aí já vai namorar caramba. juntos, E aí, e pra casar mesmo, assim, vamos casar? Foi quase que vou dizer 1 mês de namoro, não, mas assim, foi rápido. Gente! Sério? Pessoas! Mas homens, rolou pedido oficial, assim? Então, o pedido oficial, formal, eu fiz no dia 29 de maio. Ai, gente, eu quero ir embora. Não, é que eu sou esperto. Sara! Você tem irmão solteiro, alguma coisa assim? Não, o que tá acontecendo? É porque eu fiz exatamente 1 ano da data do casamento. Tá. Então foi o casamento foi dia 29 de maio de 2021. Sim. Né? E a gente, aí 1 ano antes você fez o pedido formal. Entendi. Então, mas olha só como eu sou bonitinho. eu falei para ela que eu estava indo na residência oficial do presidente da Câmara, né, com o Rodrigo Maia, e é verdade, eu fui lá. E de lá, eu tinha combinado já com a mãe dela e com o pai que eu ia conversar com eles. Ela não sabia o que era. Eles não sabiam o que era. Aí eu fui na casa deles e pedi, antes de pedir para ela... Antes de falar para ela. Eu pedi para os pais, lá em Brasília, lá em Taguatinga. Fui e tal, foi mais difícil que pedir pra ela. Mas, eu tava nervoso, mas eles são muito legais. Mas e com pouquinho tempo também, né, de relacionamento, você fica meio que assim, meu Deus, Mas assim, isso foi em maio, mas a gente já tava meio que decidido já, né, a gente já sabia. Já tava certo. Só não tinha ainda essa coisa mais formal e tal. Então, aí no dia, aí a família dela organizou, o que aconteceu que nessa mesma semana ela conseguiu um emprego novo. Aí a gente falou para ela que ia comemorar o emprego novo dela. Aí a gente fez um piquenique no parque lá em Brasília. A família dela organizou tudo, fez tudo bonitinho. Decorou com o tema do emprego novo dela. Uau, que coisa linda! Só que tinha meio que como se fosse uma foto de um lado do emprego, do outro lado era nós dois. A família organizou tudo. Aí a gente foi, tá lá, não sei o quê, né, comemorando, bebendo alguma coisa e tal. Aí eu cheguei e falei assim, então, amor, queria falar mais uma coisa. Aí eles foram, trocaram a decoração. O pai dela é músico, a família toda dela é música, ela canta bem pra caramba também. Eu também quero falar sobre isso. Aí eu vi uns o pai vídeos. dela pegou o violão, começou a tocar uma música.
Aí eu fiz o pedido. Gente, Sara! se eu soubesse que tinha um vídeo desse, eu ia pedir pra gente passar aqui. E pior é que tem o Tem vídeo. vídeo. Depois vamos botar na edição. Em algum momento a vou gente botar na coloca. edição. A gente interrompe e coloca um pedacinho. Você manda, Sara? Ai, gente, que fo... Ai, gente, olha. Solteiro não eu tô tem andando, nem não pouquinho tem, de paz não na tem paz vida, nenhuma. né, Que Suelen? acontece? Mas tu pensando, você tem irmãos? Eu tenho 3 irmãs. E olha mais lá. velhas, casadas já. Também. Eu tenho o meu irmão mais velho que faleceu já. Não, Tô triste solteiro. agora. Deixa eu... Pensa aí, Paulo. Alguém assim com a mesma educação. Difícil, Que vem hein? assim na mesma linha política. Eu tenho amigos. Então, esse é um amigo aí que todo dia ir pra Campo Grande eu tenho um trauma. Aliás, Ele tá solteiro. Ih! Legal. Ele é lindo. Ele já tem Mas ele tá morando em São Paulo. mas isso aí tem só. Ó, e deixa eu fazer aqui uma ressalva, A gasolina abaixou. Eu não sei se ele tá com algum rolo lá, caso ele esteja. Ai, Não, tem mas rolo, aí- o rolo que me perdoe, tá? Eu Mas não sei. e a gente nem falou Calma, a nome gente nem dele. falou nome. É. Só falou Não. que é gato, educado. E a gente vai ver isso pra Sueli. Calma, depois vai pra frente. Mas tem os A outros gente aí conversa- que, até que Ih, tem amiga. gente até que você conhece. Paulo, fala. Fala aí, vamos falar aqui mais. Fala aí, Paulo, passar uma lista. O negócio de Campo Grande, quero não. Agora, deixa eu te falar assim. Não, tô falando que ele falou da Michelin. Eu passava sempre muito ali perto da Michelin, há pouco tempo. Falei, gente, que lugar gigante é esse? Eu até perguntei há pouco tempo, que lugar gigante é? Umas quadras e tal, um espaço gigante, assim. E que é muito famoso ali, assim, né? Eu não conhecia quase Campo Grande, e aí você começou a falar Campo Grande, Michelin. Eu falei, é o espaço lá que eu falava das E as quadras é o clube da Michelin. Que é um clube que os funcionários podem usar e tudo mais. É bem legal também. Gigante, o espaço muito legal, assim. É interessante quando tem empresa, assim, que eu acho que investe muito nesse lazer, assim, para funcionário, né? É muito, ainda muito mais assim, Campo Grande hoje já desenvolveu bastante, né? Mas quando a Michelin foi para lá, que acho que tem mais de 30 anos, era um bairro muito pouco desenvolvido, mais agro e tudo mais, então... Paulo, não tem hotel em Campo Grande, um bairro com 33 Gente, mil isso que eu ia falar, porque pessoas. é enorme. É o maior bairro do país, não é? Eu li pode alguma ser, coisa pode assim. ser. Ele é muito Eu acho que grande. acho que é o maior bairro do país. Não tem um hotel. É. muito louco, né? É assim, verdade. às vezes a gente se atenta a umas coisas assim. E eu, há pouco tempo, eu trabalho, eu tenho uma empresa, eu faço algumas ativações, enfim, eu tenho um rapaz que trabalha comigo, o Rafael Gunning, que faz stand-up comedy. Em Campo Grande ele tem muito público, assim. Imagino. Então a gente ficou muito tempo procurando um local em Campo Grande para fazer o show dele, porque a gente faz em bar lá. E aí ele falava assim, Sueli, vê um hotel, porque aí a gente pega um salão de hotel e faz. Rafael, não tem. Não tem. Então, a Michelin, dentro desse lugar que tem a quadra e tudo mais, tem um hotel da Michelin. Tem? É pequenininho, sim, mas é mais... não é um hotel, né? Porque, na verdade, é para receber os funcionários da Michelin. Que ela recebe muito... As máquinas da Michelin são muito específicas. Então, eles recebem, às vezes, um francês, um americano, alguma coisa, que vem ali ou para aprender, ou para ajudar na operação, na manutenção, na instalação de alguma máquina. E aí o cara fica hospedado lá, ali. Entendi. Porque... Aí usa a estrutura do próprio clube, tem piscina, tem não sei o quê. Muito legal. Justamente por isso, não tem... Tá vendo? É. Alô, gente, vamos construir um hotel em Campo Grande. Paulo, vem cá, vamos vir candidato. Eu falei isso agora. Por favor, diz que sim. Eduardo, nada contra, hein? Então, diz que sim. Não sei, é verdade, não sei. A minha família, eu fui outro dia, a Sara não estava nem aqui, eu fui almoçar na casa da minha mãe e tal. Aí estava sentado eu, minha mãe e uma das minhas irmãs. Aí minha mãe, e aí, você vai fazer o que ano que vem? Eu não sei. Você vai fazer isso? Eu falei assim, não sei. Você vai fazer aquilo? Eu não sei. Aí eu cheguei uma hora e falei assim, mãe, você pode fazer a mesma pergunta em 100 formas diferentes. A resposta vai ser a mesma. Não sei. Porque realmente não sei. Não, sabe por que eu tô falando isso? Porque eu, quando eu vim candidato a governador, eu vim porque eu queria ganhar. E eu acreditava que dava para ganhar. Que era possível. Era possível. A análise do cenário era uma. E hoje eu tenho certeza que não era possível ganhar. Assim, eu podia ter feito muito esforço, conseguido mais dinheiro. Eu dificilmente eu ganharia por conta de vários fatores. Eu sei enumerar os fatores. Então, assim, se esses fatores não estiverem
Não vou dizer, vamos dizer que tem 5 fatores. Sim. Eu não preciso que os 5 estejam positivos, mas eu não posso citar os 5 negativos. Então, assim, pelo menos 3 deles. E aí, assim, junta muita coisa, desde recurso, cenário político, né, apoio, partido, tudo isso. E hoje, o cenário, se a eleição fosse hoje, eu não viria candidato. Porque eu não vou vir sabendo que eu vou perder. Saber que vai ganhar nunca se sabe, né? Sim. Agora, claro, ganhar você pode ganhar também sem querer. Ah, caiu, né, alguma coisa, né, você falou alguma coisa que bombou, ou o adversário falou alguma coisa que perdeu, sei lá, não sei se vocês acompanharam, mas o ACM Neto estava ganhando fácil a eleição lá na Bahia e falou alguma besteira, nem lembro o que foi, e ele perdeu a eleição por conta disso. Mas assim... É muito louco, né? Mas você não vai entrar numa eleição contando com a sorte. Sim. Porque se você me perguntar assim, faltam 45 dias para a eleição, quer entrar agora? Tá, de repente, né, o risco de perder ou de ganhar é um pouco mais fácil. Mas se eu for começar de agora, são 2 anos da minha vida dedicados a um projeto que, nas condições atuais, falando nas condições atuais, eu não teria chance de ser eleito. E aí eu não vou parar nesse cenário atual, com os 5 critérios, vamos dizer assim, que Sim. Esses 5 critérios, quais seriam, assim, que hoje você analisa que o governo do Estado você não conseguiria? Vamos lá, a máquina pública, e a máquina pública, no caso do governo do Estado, foi turbinada pela venda da SEDAI. O governador teve apoio de 85 prefeitos, só o partido dele tinha acho que 50 e pouco. Nossa. Caraca. Ele era do partido do presidente da República. Sim. Só para vocês terem uma noção do impacto disso, o 22 em São Paulo, que não tinha candidato nenhum a governador, teve 500 mil votos para governador. Uau. As pessoas votaram no 22, Sem ou achando que era o que... Tarcísio, ou porque era o partido do Bolsonaro. Que loucura. Então, você imagina aqui no Rio também, assim, quantas pessoas votaram? 22, Sim, né? Porque era o partido do Cláudio. Não foi isso que fez ele ganhar, tá? Sim. Tô dizendo, é a soma... Contribuiu. Contribuiu. A máquina, né? Os apoios, né? O Novo teve problemas do próprio Novo, que inclusive impactou no resultado do Brasil todo. Né? E aqui no Rio em específico também. Então tem o partido. Tem dinheiro. Isso que eu A última vez que eu olhei na conta do Cláudio, ele gastou 15 milhões só na campanha oficialmente, Eu ia perguntar de fundo sobre eleitoral. essa questão da verba. Eu gastei 1 milhão e pouco. Então, assim, é uma diferença muito grande. O Cláudio gastou 15, o Marcelo Freixo tinha gastado 10,5, o Rodrigo Neves 10,5. Eu não vi o último saldo, tô falando quando acabou a eleição, porque depois você pode ainda fazer mais alguns gastos. Então, assim, entendeu o conceito? Aí você vem, prefeito, 24. Eduardo Paes apoiou o Lula. Logo, ele vai ser apoiado pelo Lula. Aí, vamos supor que o Bolsonaro, com força política ainda, apoie fulano de tal. Vai polarizar de novo. Não é igual, porque como não tem eleição para presidente no mesmo ano, a força política do presidente não é tão grande assim. Sim. Mas, ainda assim, contribui. Você acha que o próprio Bolsonaro pode vir? Eu acho difícil, mas é possível. Acha difícil? Acho difícil. Assim, eu no lugar dele não viria, tá? Mas é possível, né? É possível. Agora, então, entendeu? Então, assim, é muita coisa para tudo estar desfavorável e eu entrar numa briga dessa para perder. Nesse momento, sim. Nesse momento. Eu não vou entrar 2 anos agora de um novo projeto para não ser eleito. Então aí vem depois de novo, 2 anos. Daqui a pouco eu vou ver. Lembra que eu falei no início? Vou estar com 50, 60 anos, 70 anos, vou olhar para trás. O que eu fiz? Fui candidato. Né? Candidato não faz nada. Candidato, sim, né, sim. no máximo fica conhecido. Né? Mas quem faz alguma coisa é quem tem mandato. Tá quem tá com a caneta na mão. Então, assim, eu não vou entrar numa dessa para perder. Sim. Claro, ganhar não é dado, né, para ninguém, não é fato. Mas entrar sem achar que tem condição de ganhar, não é o meu jogo. Eu entrei nessa agora em 22 achando que dava realmente para ganhar. Dentro do cenário que estava, vamos tentar mudar esse quadro. Errei e tal, não me arrependo. Acho que foi uma experiência incrível, aprendi, fiz o meu papel político. Esse lado até acho que faz sentido, mas só que eu acho que eu não farei um papel político adequado se eu souber que eu não vou ganhar. Que eu não vou estar com o mesmo comprometimento. Sim. Agora eu estava super engajado. Mas de alguma forma isso te fortalece enquanto político, mesmo enquanto deputado, assim. Porque, assim, parece que no meu ciclo
muita gente votou em você. Sim. É engraçado, assim, diversas pessoas que a gente pergunta. Muita gente, de verdade. Assim, eu votei nele. Ontem a gente estava junto, assim, e aí, e uma coisa muito interessante, como a gente não lembra o nome das pessoas que a gente votou, e muito recentemente. Porque a dona da loja que a gente estava votou em você, a irmã dela votou em você, e ela não lembrava o teu nome. É verdade. Muito engraçado, assim, isso a gente realmente, eu falei, tá vendo como é? Porque às vezes a gente, assim, fala muito de senador e tal, a gente não lembra. Quem que eu votei em senador e tal, você acaba não... É engraçado isso, assim. Mas, assim, eu acho que de alguma forma, por exemplo, eu não te conhecia. Até você se candidatar a governador. Então, assim, hoje eu sei do seu projeto político, e aí numa próxima eleição, como deputado, ou o que você escolher, eu já sei do seu projeto político. Não, assim, não tem dúvida que eu tive ganho político. Isso é fato, assim. Muito, né? Quase 500 mil de votos. Era muita coisa. Eu, mesmo dentro do Novo, eu fui quem teve mais votos do Novo no Rio de Janeiro. Assim, cresceu muito, saí da bolha do Novo. Eu falei com pessoas que a gente não tinha o hábito de se comunicar. Então, assim, foi muito bom nesse sentido. O problema todo é como usar isso. Se eu fosse um político de carreira, eu iria para esse lado. Vamos lá, continua, fica. Água mole, pedra dura, tanto bate até que uma hora vai. Uma hora vai. Mas e aí? O que eu fiz? Então, assim, eu poderia até pensar, tá bom, eu vou ficar nesse ritmo 20 anos. Daqui a 20 anos eu sou eleito, 15 que seja, eleito governador do Rio, ou prefeito. Tá bom, mas e esse período todo? O que você construiu nesse momento? Que eu construí, né? E tem um lado pessoal, porque uma campanha não é bonitinho, assim. Sim. É pesado pra caramba. É pesado, e dentro disso vem 4 filhos aí, gente. Também a gente precisa pensar que como é que faz tudo isso junto. É difícil. A minha entrada pra política foi um gesto, claro, né? Teve um lado, vamos dizer assim, egoísta, no sentido de eu quero fazer algo para eu ter a minha consciência, contar a história e saber que fiz algo legal, tem. Mas é um lado altruísta no sentido de que eu estou sacrificando uma carreira, ganhar dinheiro e tudo mais, para contribuir para a sociedade. E é muito engraçado que quem ajudou muito na campanha, e que estava lá do dia a dia, seja com dinheiro, seja com tempo, com dedicação, com tudo, entende eu não querer ser candidato. Quem menos ajudou é quem mais fica assim, não, você tem que vir, você tem que vir, tem que vir. Por quê? Porque a pessoa que ajudou sabe o peso que é. O quão viveu aquilo que é viver tudo isso. Sabe o estresse, sabe quanto é sacrificante. E Sara com você ali o tempo todo, né? Que eu vi que ela foi e visitava junto com você todos os lugares. Sara tem alguma pretensão política? Não? Só a primeira-dama mesmo. Ela gosta muito de política. Ela, na verdade, ela fez campanha política voluntariamente. Antes de me conhecer, com 16, 17 anos, ela fazia lá em Brasília. Então, ela sempre gostou, né? Então, ela fala, não tem pretensão? Mais ou menos, né? Ela fala às vezes. Fora cantora e jornalista, quem sabe? Sara tem uma voz linda, que eu vi, canta. Quero uma palhinha aqui, tá, Sara? Antes de ir embora, uma palhinha. E ela criou, na campanha, um Instagram chamado Mulher de Político. Nós vimos. E justamente para postar o dia a dia dela na política, me acompanhando, fazendo campanha, e com 2 objetivos. Um até separar, né, para ter um público que queria acompanhar esse bastidor, né, da campanha no olhar dela, né, para que não poluísse também, né, o espaço dela, para as pessoas saberem que ali era espaço para isso. Sim. E segundo também para desmistificar um pouco o que é a mulher de político, né? Que muita gente acha que a mulher de político tem um padrão, tem um perfil e tudo mais, né? E ali ela mostrava, né, que qualquer, né, não existe um perfil, um padrão, né, de mulher de político, né? Depende do político e depende da mulher. Claro, com certeza. E vocês fizeram uma campanha muito rua, né? Muito assim, muito presencial, corpo a corpo mesmo, assim, aquela coisa do papelzinho, eu não sei se papelzinho ou não. Sim. Mas tem que ter. Não dá pra ser tão limpo, né? Mas é isso, assim, eu acompanhei bastante e eu realmente eu não te conhecia. O que eu ia te perguntar é, assim, da minha ignorância política, e aí, quando a gente fala
fala aqui, a gente fala para todo mundo, né? Fala para quem entende de política, para quem não entende, para quem tá querendo conhecer. Eu acho que a gente vive um momento no nosso país onde todo mundo fala muito, a gente brinca muito com os nossos filhos. Minha filha tem 5 anos, o Miguel tem 8 anos, e a gente saiu juntos, assim, e eles falando de política o tempo inteiro, né? e a internet ajuda muito isso, com as dancinhas, né? Com as musiquinhas de campanha. Enfim, mas eu li que você economizou não sei quantos milhões, né? E assim, o que exatamente é disso? Assim, é uma grana de auxílio disso, de aquilo que você deixa de pegar? Que tipo de auxílio que você recusa para que haja essa economia? Legal. Cada casa legislativa, quando eu falo casa legislativa, é o quê? A Câmara dos Deputados é uma casa legislativa. Sim. O Senado é outra casa. A Alerj, né, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, é outra casa legislativa. A Câmara Municipal aqui do Rio é outra. A Câmara Municipal de Três Rios, né, de Volta Redonda, de Niterói, cada um tem sua casa. Então, assim, são várias casas legislativas no Brasil. São no mínimo 5.570, porque são 5.570 municípios, mais 27, né, entes da federação, 26 estados e mais o Distrito Federal, mais a Câmara dos Deputados, mais o Senado Federal. Então, faz a conta aí, são 6.000 casas legislativas. Cada uma tem a sua regra, tá? Na Câmara dos Deputados, eu não recebo o dinheiro da minha verba indenizatória, que se chama, e depois uso ou não uso, devolvo ou não devolvo. Eu peço reembolso de despesa para os gastos que eu tenho com o mandato. Cada deputado tem mais ou menos R$36.000 por mês para gastar com passagem aérea, com hospedagem, com alimentação, com transporte, com tudo, tá? Esses 36.000 não são exatamente iguais, cada estado tem o seu número, por quê? É um cálculo meio sem sentido não, mas não muito bem feito, que, por exemplo, o Rio tem mais voo para o Rio, é mais fácil, então é um dos que tem mais barato e tal. Quem mora no Amazonas, por exemplo, recebe um pouco mais, porque voo é mais caro e tal. Então, assim, fica mais ou menos 36, 38 mil reais por mês, né? Dentro desse valor, tem alguns limites. Então, por exemplo, acho que você pode pedir até 6 mil reais de combustível, dentro dos 38. Sim. Tem gente que faz as contas, às vezes, eu já vi isso circulando no WhatsApp, 36 mais 6 de combustível, mais 6 disso, mais 6 daquilo, mais 3 daquilo. Não. É dentro dos 36. Sim. O limite é 36, 38. 38. Aí, nessa média. E aí, para combustível, você não pode gastar 36. Se você, dentro dos 36, você pode gastar só 6 mil de combustível. Eu nunca gastei isso. Sim. Então, quando eu falo de economia, uma parte é isso. Isso se chama cota parlamentar, dentro da Câmara dos Deputados. Sim. Na Assembleia Legislativa aqui, se eu não me engano, o deputado recebe isso numa conta bancária e se ele não gastar, ele devolve. No meu caso, não. Sim. Eu só recebo o reembolso da minha conta caso eu gaste. Então, eu tenho que antecipar isso. E você tira do seu bolso e depois você faz esse peço reembolso. Só a passagem aérea, que aí tem um sistema da própria Câmara, que você pode escolher, ou você faz assim mesmo, ou você usa o sistema da Câmara e eles compram para você pelo sistema da Câmara e você não precisa antecipar. E aí tem a outra parte, que é a verba de gabinete, que é para contratar assessor. Então, cada deputado tem direito a 25 assessores. Meu Deus. E uma verba, eu não lembro o número agora, mas acho que são 120 mil reais. Gente, 25 assessores. 25 assessores. E é uma verba até 120 mil reais por mês. Mas a gente fala assessores, assim, o que a gente entende de assessor são pessoas que assessoram, né? E aí tem lá, sei lá, na minha ignorância, tá? O assessor de imprensa, o assessor que é tipo um secretário. Tem de tudo. O que essas 25 pessoas fariam exatamente? Também não sei. Eu não tenho 25. Eu tive uma média de 8 no meu mandato. Porque, assim, dá para ter um pouco mais e tal, dá. 25 não faz sentido. Gente, Mas, por exemplo, tem gente que tem um motorista em Brasília, um motorista no Rio. E aí o cara fica ali meio que dedicado a ser motorista. De vez em quando faz uma atividade ou outra a mais. Tem gente que usa toda a cota de tudo. Pra tudo, Entendi. Então, assim, eu e tem os que não são seus assessores, mas recebem como fosse. Exatamente. Aí... A famosa rachadinha, ou aquele cargo que você deve
O cara fez campanha para você e você não teve como pagar na campanha. Aí vem aqui ser meu assessor, nem trabalha, mas vai lá receber o salário. Será que é por conta de todos esses recursos? Por que é tão difícil ter gente honesta assim na política, ô Paulo? Também, acho que o sistema ele não contribui. Né? Porque você falando isso, a gente começa a entender. Porque pensa só, se você... tem umas coisas até que são meio complicadas de falar, né? Polêmicas, por exemplo. O pessoal fala, juiz ganha muito. Né? Tô saindo da política até para não... Juiz ganha muito. O salário de juiz hoje, sem os penduricalhos, é o teto constitucional, que está em R$39 mil. Tá bom. Um advogado excelente, de uma banca, né, que seria um cara do nível de um juiz, ganha muito mais que isso. Sim. Aí o que acontece? Aí ganha o penduricalho, ganha isso, ganha aquilo outro, e ainda ganha corrupção. Estou falando, não todos, tá? Sim. Deixando muito claro. Por quê? Se você não remunera bem no serviço público, e não precisa ser igual, por quê? No privado tem estresse, tem risco, tem tudo isso que no público você não tem. Mas se você não remunera bem no público, quem você vai atrair para o público? Não os mais competentes. Aí o cara vai entrar para o público, ou ele não é competente, ou vão entrar os competentes mal intencionados. Sim. Porque eles vão ganhar por fora. Né? A política é a mesma coisa. Ou vão ser malucos que nem eu, que falam assim, quero entrar porque quero fazer alguma coisa. Quero mudar o mundo. Mas é assim, gente, mesmo com muito... Malucos, né? Eles se auto-intitulam porque realmente é a normalidade, o que deveria ser normal. E mesmo quem é maluco que nem eu, tem uma hora que você fala, pô, mas, cara, e a vida pessoal? Sim, né? sim. Que é a ponderação que eu tô fazendo hoje em relação a ser candidato a prefeito. Né? Eu falo, cara, tá, é legal, eu gosto, super, não me arrependo de nada, mas tem um limite. Claro. Eu não vou dar meu sangue enquanto os outros estão lá continuando a vida deles. Né? Então, se você não é muito dedicado, muito bem intencionado, né? Ou então você vai fazer o seguinte, também pode acontecer, e tem isso na Câmara, o cara que já é muito rico e que entrou ali, né, porque ele não precisa do dinheiro do deputado. Sim. Né? Tem gente que entra que é muito rico, entra como deputado, mas aí é porque ele quer ficar mais rico ainda. Eu não estou nem dizendo só porque rouba não, tá? Porque usa da influência dele para conseguir fazer mais negócios. Sim. Né? Então tem de tudo ali dentro. Tem de tudo, é. Tem de tudo, entendeu? E tem o cara que não é rico, que é duro às vezes, que vem de uma origem mais humilde, entra ali dentro. Eu tinha um professor que falava isso. Como é que você vai querer um cara que ganha um salário mínimo, ou bota aí, o cara que ganha R$5 mil por mês, ele vai para a Câmara, passa a ganhar 33 mil bruto, mais auxílio isso, aquilo, não sei o quê, ele vai continuar sendo a mesma pessoa? Representando as mesmas ideias? Não. E aí depois ele vai topar perder aquilo ali? É difícil. Né? Os incentivos não são corretos. Sim. Né? Outros países, você tem cargos como esse, que não tem uma remuneração, mas também que não tem uma dedicação tão grande quanto tem no Brasil. Né? Vereador, por exemplo, gente, eu acho que vereador tinha que ganhar salário só em capital, né? Ou cidades com mais de tantos mil habitantes. O vereador deveria ser igual o conselheiro de prédio. Devia se reunir, sei lá, uma vez por semana, de 15 em 15 dias, uma vez por mês à noite. Qual é o salário de um vereador? Depende da cidade, mas vai de 18... São Gonçalo, assim, que é uma cidade muito grande. Não sei, confesso assim. Aqui no Rio acho que é 18 mil, se não me engano. Vereador. Mas assim, capital, cidade do tamanho do Rio, eu acho que, até mesmo lá, por exemplo, Paris, eu acho que é remunerado, sabe? Mas cidadezinha, pequenininha, não deveria... E até deputado federal, devia ter uma indenização, deveria ganhar alguma coisa, e deveria se reunir uma vez por mês, de 15 em 15 dias no máximo, fica lá uma semana inteira, vota tudo que tem que votar e volta. Para ter o seu trabalho. E aí você poderia ter gente que ia ter uma remuneração condizente com a sua realidade profissional, ganhando bem ou ganhando mais ou menos, mas que não teria aquilo ali como uma profissão, uma atividade profissional, né? Que como se fosse um conselheiro, né? Como se fosse um conselheiro. Aí entra o outro lado. A gente tem uma legislação que é muito centrada em Brasília. A gente não tem uma federação de verdade, né? Nos Estados Unidos, não. Poucas regras são nacionais e a maioria são regras locais. Né? Então, você concentra muita coisa em Brasília. Então, é difícil. Na realidade de hoje, é impossível fazer isso que eu estou falando. O que eu estou falando não é mudar só a regra do trabalho do deputado. É mudar a nossa Constituição, mudar a nossa legislação, para que o deputado tenha poucas atribuições, né? E tenha mais concentração nos estados e nos municípios. Então, assim, é muita coisa para mudar. Mas os incentivos na vida pública no Brasil são incentivos para que as pessoas
trabalhem mal, ajam mal, e mais ainda, muitos querem que o serviço público não funcione porque é isso que dá voto. Quando falta uma vaga na escola, na creche, o cara vai lá, a moça vai lá pedir para o vereador uma vaga, para o prefeito. Quando não tem emprego, a maioria dos municípios do Rio de Janeiro, dos 92, a grande maioria, o maior empregador é o próprio município. O prefeito quer que acabe isso? Não. Por quê? Porque quando ele mantém isso, ele mantém muito poder em cima da população. E a classe política também. Quando falta vaga no hospital ou a fila não funciona, quem consegue, né, fazer uma cirurgia, alguma coisa, é o político. E ele quer que isso continue assim. Porque aquela pessoa vai continuar... E não é só a pessoa de classe baixa. Claro, quanto maior a dependência do Estado, dos serviços públicos, maior essa dependência. Mas até mesmo o empresariado. Se você fala assim, você vai ver, tem deputado, ou até mesmo gente que não é deputado, mas que tem ligação com política, que vira sócio de um bando de negócio. Por quê? Porque na hora que o fiscal, a polícia, alguém vai reclamar de alguma coisa, o sócio liga para o sócio dele e fala: pô, resolve lá com o prefeito, resolve lá com o secretário, com o governador, agiliza aqui para mim. Então, assim, o uso político disso, claro, a dependência é maior nas classes mais baixas, mas o interesse está espalhado para todos os lados. Engraçado, assim, você vai falando, né? Porque a gente realmente não pode se expor em muitas coisas, assim. Eu sou linguaruda, mas eu tenho um bom senso, né? Aí você vai falando de várias coisas, aí vem vindo um monte de gente na minha cabeça, assim, sabe? O político falando, já escutei disso. Fulano virou sócio, não sei o que. Conheço aquele, não sei o que. Meu Deus, assim, e é triste. Agora, uma coisa que eu ia te perguntar, Paulo, você disse que tava lá... trabalhando fora, quando você decide voltar para o Brasil, porque algumas coisas você já não conseguia mais defender, né, assim. Aí quando você vem, o seu projeto político, assim, tipo, o que você chegou, assim, cara, isso aqui eu queria ter a oportunidade de tentar mudar. Quando eu entrei, eu queria muito aprovar as grandes reformas do Brasil, reforma tributária, reforma administrativa, reforma, que são necessárias, reforma política, do Código Penal. Eu achava que isso era o mais importante. Eu continuo achando que isso é super importante para o Brasil avançar. Acho que isso é super relevante e tudo mais. Só que se você olhar, e hoje, até pela candidatura ao governo, e por eu ter rodado ao longo desses 4 anos, eu fui a todos os municípios do Rio, eu vejo que o Rio está ficando para trás em relação aos outros estados. Então, as leis federais, essas grandes reformas, são as mesmas para Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, para todo mundo. Não vou nem falar de São Paulo, né? Porque São Paulo parece até que já virou outro nível, né? É outro patamar, né? Outro patamar. Desculpa, né? É Flamengo, né? É o Flamengo do Brasil, é São Paulo. Mas não era isso há alguns anos atrás, né? E virou. São Paulo centralizou. Com as mesmas leis. Hoje, assim, a minha motivação maior não é mais as grandes reformas, é o Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro. E muito a parte de gestão. Por quê? Eu vejo que boa parte dos problemas que a gente tem não são resolvidos por conta de falta de vontade política. Aquela mesma coisa que eu falei antes, é interesse do político que continue tudo uma droga, porque ele se mantém na política por conta disso. Além disso, tem incompetência. Você junta as duas coisas. Né? Você tem uma máquina inchada para atender interesses políticos. Você tem o cara que não quer resolver porque aquilo ali perpetua o político na política. E você tem a incompetência. Então, isso tudo resolve como? Com gente boa no lugar certo. Não tem mistério. Assim. Você vê o próprio governo do Zema em Minas, não vou dizer que ele fez milagre, mas assim, ele está fazendo boa gestão. Se perguntar para ele qual é o segredo, nada. É fazer o que tem que ser feito. Então, como é que a gente acha essa gente boa espalhada por aí na política? Então, é só eleger as pessoas boas e competentes. Corretas, né? O problema é esse, entendeu? Agora, eu acho que o grande problema é que a população não participa. Vocês estão aqui trazendo, né, um debate político, né, outras pessoas, que eu acho super importante para esclarecer. E esclarecer é mais do que simplesmente fazer campanha, até porque a gente está agora num momento que não é... Que nem é campanha, campanha nem eleitoral. É que as pessoas entendam que
Se elas não participarem, alguém vai participar. E tem um ponto. Qual é o... Assim, eu não preciso da política, né? Claro, eu preciso do meu salário, que hoje é de deputado. Eu não vivo de outra coisa. Mas, assim, eu não preciso da política. Aquelas pessoas que estão ali roubando, fazendo a má gestão, estão ali com carguinho de coisa, eles precisam da política. Então, eles se agarram com unhas e dentes e vão querer ficar naquilo ali, custe o que custar. Claro, cada um com o seu limite, né? Tem gente que vai roubar, vai matar. Tem gente que não, mas vai se sujeitar a estar do lado do cara que rouba e mata. Sim, sim. Né? E aí, as pessoas que são do bem, que as pessoas que não querem isso, falam, pô, eu não vou entrar ali porque ali é sujo, porque ali é isso, aquilo ali. Só que aí essas pessoas que precisam daquilo ali a todo custo, se mantêm ali para sempre. Porque elas querem aquilo ali. Aquilo ali é o ganha-pão delas. Não estou falando o profissional do bem, que tem muita gente boa, competente na política ou na gestão pública. Mas aqueles que querem só se dar bem em cima da política, cara, eles vão se matar para se manter na política, porque eles não têm outra opção. E se eles não ganharem, eles vão dar um jeito de falar, pô eu perdi, mas posso ficar com você? Porque aquilo ali é o que eles têm. Então, se a gente não se esforçar muito, e eles são minoria, mas o problema é que a maioria fica quieta, fica parada, ou até depende. O cara que depende do político para conseguir uma vaga na creche, né, ou para uma vaga no hospital, ele não é o vilão da história, ele é vítima dessa situação. Sim. Mas ele deixa de ser o mocinho também, na hora que... Tudo bem, quando ele precisa, ele vai lá e consegue a vaga, cara, acho que qualquer pessoa, um pai que precisa de uma cirurgia para o filho que está quase morrendo, ele não tem culpa daquilo ali. Sim. O problema é o que vem depois. E aí? A gente vai perpetuar isso? Que você sujeita para conseguir algumas coisas, às vezes pequenas coisas, né? Coisas, assim, E é uma máquina tão suja. Eu acho que esse debate político é tão importante, porque hoje todo mundo acha que entende muito de política, né? Eu acho que desde que veio toda essa divisão, as pessoas realmente se interessaram mais. Só que ainda sinto que as pessoas ficam muito superficialmente com tudo que vem de informação da internet. E não se aprofundam até na escolha do candidato. É verdade. Eu acho que por isso que a gente tem essas escolhas assim. As pessoas, elas vão pegando as informações, hoje muito jovens também, que são totalmente direcionados, né? Pela internet, pela informação fácil, rápida. A primeira que vem, já olha o título, nem lê a matéria. Quando que se a gente se aprofundar no candidato como o Paulo, por exemplo. Sim. Né? A gente vai entender que caminho a gente pode ir. Mas é difícil, porque hoje... E aí é o que você falou, né? As pessoas escolhem pela gente, né? Quer dizer, as coisas... eu vejo, por exemplo, na eleição mesmo, quantidade de gente falou para mim assim, Paulo, você é muito bom, seria o governador ideal, mas eu vou votar no Cláudio, porque eu sei que ele vai ganhar. Não, porque eu tenho medo do Freixo. Não, mas isso eu ouvi, assim, de todo mundo, até das pessoas que eu ia falar de você. Então, assim, exato. Aí como é que você quer qualificar o debate? Sim. Se o que domina é o medo do outro, né? Ou outras coisas também, assim, cara, mas eu quero votar nele, mas eu tenho medo de perder meu emprego. Esse é mais legítimo. Esse é legítimo, né? Mas é a tristeza da situação. Se a gente tivesse uma economia... Que triste isso, gente. Por que no Rio isso é pior? Porque hoje, por exemplo, o Rio de Janeiro é a terceira maior taxa de desemprego do Brasil. Se é a terceira maior taxa de desemprego do Brasil, isso quer dizer que tem mais gente ou vivendo de subemprego, de jeitinho e tudo mais, ou vivendo às custas desses cargos políticos. Não estou falando do cargo legítimo, estou falando de CPERJ, papapá. Então, a vulnerabilidade que a gente vive social hoje no Rio, que é a maior do centro-sul do Brasil, e maior, inclusive, que vários estados do norte e do nordeste, que passaram o Rio de Janeiro em termos de desenvolvimento social e econômico, essa dependência do político é muito maior. Se aqui você tem empresa, tem emprego, tem economia, todo mundo bem formado e tudo mais, poxa, você não vai aceitar qualquer coisa. Entendeu? Claro. Porque é aquilo que a gente está falando. Cara, beleza, poxa, meu filho está precisando de uma cirurgia, vai morrer se não for o político que vai ajudar, cara, vai lá, pede ajuda mesmo, porque você vai salvar seu filho. Agora, aquele favorzinho, aquele negocinho mínimo, pequeno, né? mesquinho, mas quando você tem um ambiente socioeconômico ruim, tem mais gente precisando dessa cirurgia para o filho. Né? Cirurgia que eu digo
entre aspas, Sim. né? Porque, cara, nada funciona. Então, a dependência, o uso político da máquina se torna ainda maior. E dinheiro para funcionar tem, né? Tem. É isso que é o mais triste, isso me sabe? assusta também, assim, porque assim, dinheiro para tudo se funcionar tem. Dinheiro para educação. Não, a gente vê, assim... A educação da gente é muito precária. A gente vê quando acontecem coisas urgentes, que surgem milhões, bilhões, não sei o quê, porque tem ali, assim. Mas por que não usam isso, assim, sabe, durante foi o que o Paulo ano falou, precisa da pessoa melhorar. certa no lugar certo. E aí? A educação... Da boa pessoa, né? Olha só, é constitucional, 25% da receita tem que ser usado, destinada para educação. Os municípios não conseguem usar adequadamente, a maioria. Na pandemia isso foi pior ainda. A gente estava discutindo uma PEC para, acho que até votou, né, a PEC, para abster os municípios, os prefeitos, de terem que respeitar esse piso constitucional. Por quê? O dinheiro estava lá. Então, assim, não é falta de dinheiro. É mau uso. Muitas vezes, sabe o que eles fazem? Dão, dependendo do município, dá 14º, 15º, 16º salário para o professor, só para cumprir com o mínimo constitucional. Com o dinheiro que tem que gastar. E aí você tem escolas sucateadas, você tem escolas sem estrutura nenhuma. A gente viu isso na pandemia, assim, bizarro. Sem porque banheiro, e o aluno que não pode ir, aí a aula, aí o que estuda em colégio particular, ele faz aula online. E aí o lá da favela, que não tem a internet, que não tem um celular ou um computador, né, não estuda. Eu faço um trabalho voluntário ali no lixão de Gramacho, e assim, uma das coisas que eu mais escuto lá porque aí eu vou lá e falo, não tô indo pra escola. Tia, não fui, 3 dias, 4 dias. Aí a gente vai, pergunta pro pai, pra mãe. E aí ela fala, anda muito, é muito longe, não é aqui perto. Não levo não. Porque assim, aí vem, claro, de um lugar de ignorância também, e tá naquela situação precária, já não tem dinheiro para comer, não tem para aquilo. Não vou não, muito longe. Então assim, eu sinto a necessidade, gente, não é difícil de colocar lugares, escolas, creches nesses lugares, mas assim... olha só, um tema polêmico, né, que surgiu até na campanha, restaurante popular. Sim. Tá? Alguns candidatos sugerindo volta ou ampliação do restaurante popular. O restaurante popular tem um problema grave. Qual? Justamente o mesmo que você falou agora. A pessoa precisa ir até o restaurante popular. Entendeu? Sim, o restaurante popular é muito mais marketing do que efeito prático. Porque a pessoa que está em vulnerabilidade de verdade, que precisa... Ela não consegue chegar até lá. Não consegue chegar até lá. Tem um em Maricá, aliás, Maricá, assim, se transformou, assim, né, nos últimos anos. E meus pais moram em Saquarema, então eu passo muito ali, e aí eu vejo uma fila gigante, na beira da estrada, assim. Mas eu fico pensando assim, por exemplo, eu não atravessei, não sei nem como atravessar aquilo ali, porque assim, você tem que andar horrores para conseguir atravessar, inclusive. Então, realmente, o meu pai fala assim, Sueli, às vezes eu tô vindo pro Rio, eu vejo uma galera descendo assim pra comer. Tipo, uma galera, se eu tivesse no ônibus, eu ia descer ali e vou aí, R$1, a comida boa, vou ali. E aí, quem tem fome mesmo não vai conseguir chegar lá pra pagar aquele R$1. É isso. Não tô dizendo que ele não sirva, não, que não deva ter em alguns pontos, em alguns lugares. Mas ele não é uma política que você pode falar, não, vamos resolver o problema da fome do Rio. Vamos espalhar restaurante popular pelos... Não é, sabe? Não é esse o ponto. Às vezes é muito melhor, por exemplo, você pega um projeto social que tem numa determinada comunidade, que é dentro do lugar. Que é de difícil acesso, que não tem como aquelas pessoas se locomover. Aí coloca ali. Coloca ali, por exemplo, né, cesta básica, ou até um restaurante ali menorzinho, do que uma creche, assim, porque eles não fazem perto para atender 20 pessoas, do que você fazer um grande restaurante lá para atender 2.000, 3.000 pessoas, porque as pessoas que precisam mesmo não vão ter. A gente está falando de fome e educação, né? E é engraçado o Paulo falar que tem essa grana que sobra, né? E aí tem muitos colégios que às vezes não tem a merenda e as crianças não vão para o colégio porque precisam ir para comer, porque não tem o que comer em casa. E por que não tem a merenda? E por que não tem se tem dinheiro? Não. Né? É tudo muito... até... Gente, é muito nojento. É muito complexo, triste, eu acho, assim. Eu acho que as pessoas precisam realmente debater e conversar e tentar mudar isso de alguma forma, porque a tendência é piorar. Sim. E eu não posso deixar de te perguntar, não tem jeito, o que você acha que vem aí pela frente nos próximos anos? Complicada.
assim, eu sempre torço para que o Brasil dê certo. Eu também. Eu sempre fui otimista, né? Acho que todo mundo sabe que, bom, primeiro turno do Brasil eu votei no Felipe Dávila, candidato à presidência do meu partido. Segundo turno eu votei no Bolsonaro. Eu, em 2002, quando o Lula foi eleito, eu não votei nele também. Nunca votei no PT, Nunca votou, não, eu já votei bastante. Eu nunca votei, mas quando ele foi eleito em 2002, eu falei assim, legal, né? Legal que eu digo, tá bom, não votei nele, não queria que ele ganhasse, mas eu acho que é uma chance, faz sentido, acho até que tem um lado, assim, até educativo, vamos ver como é que vai ser, o que vai dar, o que vai dar e tal. Só que, assim, hoje a gente sabe o que dá, o que não dá, e antes mesmo dele assumir, a gente já tá vendo alguns reflexos. Então, assim, eu quero muito que dê certo, porque... Assim, eu torço pelo Brasil, pelos brasileiros. A gente está aqui, né? Tá aqui, eu não quero, que dê certo. mas realmente. eu, diferente de 2002, que eu falei assim, tá bom, dá pra... Vamos ver o que vai dar. Hoje eu não tenho muita esperança, assim, eu sinceramente... Você não tem? Não tenho, assim, eu não tenho, pelo que a gente vê no mundo, pelo que a gente vê nos nossos vizinhos latino-americanos, pelo que ele vem falando, pelo que ele vem prometendo, e eu tenho uma visão muito assim, cara, o cara fez o que fez, voltaram com ele, deram carta branca, agora faz o que quiser, né? Tipo, pra mim essa visão. Mas, mais uma vez, assim, não quero ser... Torcendo contra, nem contra. Cavaleiro do Apocalipse. E até mesmo, né, o time da transição, os possíveis ministros, sabe? Tudo indica a mesma coisa, sabe? Que para mim vai nesse caminho, no mesmo caminho que eu imaginava que ia. Tá só se confirmando. Até gente que falou para votar nele no segundo turno, ou até no primeiro, agora tá falando, olha, gente, se virem aí, economistas, gente rica, tem banco que abriu as portas pro Lula, que agora está desinvestindo no Brasil, sabe? Então, assim, é uma falta de responsabilidade, e eu escrevi isso, né? Eu falo isso aqui, eu escrevi na minha rede social. Muita gente rica, instituições ricas, que falaram, vota no Lula, faz aqui, tá. Aí agora que estão vendo já, que tá dando... O reflexo. Tá dando ruim. Estão falando, gente, eu tô tirando o meu, vou embora, vou para outro país. Várias pessoas. É fácil, né? Fácil demais. É fácil, sim. Agora quem sofre é a população. Né? Tomara que eu me equivoque, que ele faça um tremendo governo, seja o melhor governo da história da humanidade. Bom, eu vou ficar por aqui, eu só posso torcer, por favor. Meu filho também, sabe família, todos nós. DVD, eu queria um outro microfone, porque antes de a gente se despedir... a gente quer uma palhinha, meu amor. Você acha que a primeira-dama não vai dar uma palhinha? A primeira-dama vai. Quer que ela Primeira vez na história. Não, ela vai... E entre lá em @mulher, como é que é? Mulher de Político. Mulher de Político. Obrigada, tem violão? Venha, Sara. Tem violão aí? Pô, o violão não eu tô tem. encantada. Que isso? Ele quer um violão, um piano. Peraí, ele vai... Gente, eu entrei, vi vários vídeos de Sara cantando e eu vi um vídeo, confesso, do Paulo babando, acho que era aniversário dela, alguma coisa assim, ele babando. Aí eu virei pro meu marido e falei, olha isso, você não tava por mim. Tu canta? Ele perguntou. Pois é, também não dá. Aí ele vai chorar e correr, cada um com seu talento. Michele, vamos lá, né? Tadinho de Mário. Mário sofre. Ela canta bem, ela é ótima. Ela canta super Cozinha bem também. Cozinha bem. Meu Deus, Primeira-dama parceira. E eu falo isso porque ela gosta, tá, gente? Ela adora cozinhar. Mesmo. Que é um maridão. E ela gosta de elogio. Ela gosta de elogio. Quem não gosta, Quem diz que não gosta, mentira. Tô dando trabalho pro DVD aqui, mas... Por isso que eu resolvi casar rápido. Eu falei, cara, deixa eu segurar essa mulher inteligente, rápido. Trabalhadora, profissional. Gosta de cozinhar. Como é que eu não vou segurar essa mulher? Deixa eu segurar ela aqui. Paulo, rapidinho, né? Esperto, já foi logo nos pais, já pediu casamento, já conversou, já foi antes, fez surpresa. E a família dela não teve jeito de... A família dela também é muito legal. Então, Ó, casou tudo. Contar mais uma história de bastidor. Pode contar que a gente gosta. Enquanto tá aqui produzindo aqui. Eu fui na casa dela a primeira vez, né, um jantar lá. Eu quase desisti, eu fiquei com medo e tal. Tem que contar o lado também. Oi, Sara! Oi, Sara! Sara, gente! Hello! Aí eu chego lá, jantar na mesa assim e tal, a gente comeu e tal, né, meio sem graça. O pai dela puxa um violão, a irmã puxa outro.
Cara, começou... Parecia que eu tava no musical da Broadway. Da Broadway, você toda a família de músicos, cara. Não, eu não canto, legal. não faço nada. Não bate nem na mesa. Não. Já fiz aula de piano, mas muito tempo, nem sei. Nada, Paulo, nem o falsete? Não, sério. As 3 irmãs, mais a mãe cantando, o pai, os 2 violões. Caramba, eu falei assim, cara, isso aqui... Se eu não casar, eu sou maluco, né? Se eu não casar, Ficar sou assistindo esse esse musical aqui de camarote. Que música, hein? Fica à Vamos, vontade, Sara. Sara. Gente, é pra cantar mesmo. É pra cantar Que isso? Sara, calma. Que isso? Ele sabe, eu detesto isso. A capela ainda por cima. Você quer colocar o fone pra você ouvir? Fica melhor. Não, gente, tá tranquilo. Melhor não ouvindo, né? É melhor Qual é? não Mas a ouvir. gente- Paulo, quando ouvindo. vocês estão... Qual é a música que você gosta de pedir pra ela cantar? Fala. Canta do casamento. Vai, Sara. A gente é romântica. Que aqui a gente isso, vai gente? Então, ela no nosso casamento, ela cantou no altar. Ai, que Ai, que lindo. coisa linda. E no Legal. palco também da banda, mas no altar. Foi bem lindo. Que lindo. Gente, que isso? Que surto. Se eu soubesse, eu não ia É ter surpresa, vindo. surprise. Queria surprise. Pensa, Qual é a música do Sara, casamento? Qual é a música do casamento? Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Ai, que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá ao encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Ai, que linda! Gente! E ela assim com maior serenidade, com uma voz amor. tipo a gente. Tipo a gente. Vamos dar presente. Não vou nem cantar aqui pra vocês não ficarem... Ah, gostei, agora eu gostei. Provavelmente vai pra Sara. Já que é uma linha profissional Olha de só. salão. Que chique. Cuidar Dá dos conta pra cabelos. cuidar dos Ó, não sei se vocês cabelos. bebem, mas Não sei é se vocês um chopp de bebem, mas isso aqui é um vinho. chopp de Opa. vinho. É Eu uma amo. ama e tá uma delícia. Pink Obrigado. Moon, nosso parceiraço. Ótimo. Ai, que legal. Obrigada, A Coifer gente. também é nosso parceiro, sabe que é muita dificuldade pra gente estar aqui. Hoje é o 32º pod que tá indo Oh, que ao ar, legal. assim. Que legal. A gente decidiu fazer e a gente simplesmente fez. E a gente tem E a gente parceiros... faz tudo, não É. temos 25 assessores, a gente não, Não, tem nenhum. nenhum. A gente tem Parabéns. o Lucas que ajuda. Vamos que é dividir uma patrocínio. assessoria aí, entendeu? E aí, sobrou pra mim o de hoje, da namorada. O quê? Que Tem a namorar. Namorar, Pro deixa eu explicar pra casal, vocês, pro é uma casal. boutique sensual. Então tem algum presentinho pra vocês dois. Chique. Amamos, Para os amamos. 4 filhos, precisa Pois ser muito trabalho tem que na vida. treinar pra esses 4 meninos. Então hoje a gente vai tomar um chopp de vinho. Vinho com a E namorate, já namorar. Já com o usar cabelo namorado, hidratadinho. Aí, meninas. Arrasou. Sextou. Que isso, gente? Uau. Paulo, Obrigada, Sara, deixa eu gente. agradecer muito vocês. Assim, a gente já tava meio que namorando, assim, mas a gente realmente esperou passar essa coisa da campanha, porque a gente sabe Sim, que, sim. que foi pauleira ali. Mas assim, não ganhou, mas eu acho que ganhou muita coisa. Não ganhou o cargo, mas ganhou muita coisa, assim. Eu acho que só da gente te conhecer mais, você cresceu muito e tá ajudando muito a gente. Hoje, com esse papo, eu acho que pessoalmente, né? Sim, é assim, e de você, desse público nosso também te conhecer. Claro. Essa é a ideia É também, super que a legal gente possa abrir um pouco mais isso, que as pessoas possam ter acesso, a gente conversar e a gente unir esses públicos, para que Exato. todo mundo possa falar mais de E política. pedir pro pessoal me seguir, né, na rede. Por favor, Vamos lá, fala vai, seu Paulo. arroba. É Paulo Ganime, bem fácil. Ganime. Ganime, Paulo O pessoal fala Ganime. errado, né? Troca às vezes. Na dúvida, se anime, Paulo Ganime. Se anime, Paulo Ganime. Ó, e aproveita e segue aqui. Paulo, Segue Sara é a mulher de político. Arroba mulher de política. Arroba Super mulher fudida, fácil. cantora Ó, maravilhosa. pode fazer jabá? Claro. Vocês gostam de cinema? Segue lá, Cine Aspectos, que é o Cine Aspectos. Sara Aspectos. É bombadíssima, né? Ela é Gostei. crítica de cinema também. Olha, arrasou, É, olha. Que linda. É isso. Sara. Ai, Um pouco de amei tudo. conhecer vocês Esses pessoalmente. Demais, assim, um casal apaixonado, inteligente, feliz. Que coisa Isso aí. Né? linda. Somos jovens, então assim, eu acho que esperamos, né? Muitos Mi? anos de bênçãos Muitos anos, Amém. na vida de Obrigada, vocês. na gente. política e na vida. Com certeza. Obrigada. Parabéns Gente, pra vocês. aplausos para esse casal, Paulo Ganime. Obrigado. Obrigada, gente. Beijo, gente. Obrigada por terem ficado. Já foi?